O regime de Nicolás Maduro na Venezuela pode estar chegando ao fim? Existem muitos motivos para a gente acreditar que sim, e eu vou te explicar por quê. Eu sou Marcelo Torres, sou jornalista, já estive 3 vezes na Venezuela, inclusive na última eleição, em que há um grande consenso aí nos países não alinhados à Venezuela de que Maduro roubou a eleição, fraudou o resultado. Bom, a gente acordou nesse sábado, 3 de janeiro, com a notícia de que os Estados Unidos haviam bombardeado a Venezuela. O presidente americano Donald Trump disse que houve bombardeios em vários pontos do país, inclusive na capital Caracas. Agora, mais importante do que isso, ele informou também que o presidente venezuelano Nicolás Maduro foi capturado e levado para fora da Venezuela. A gente esperou um tempo para ver se havia uma confirmação disso, até que a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, pediu uma prova de vida de Maduro. Se ela não sabe onde está Maduro, se ela pede uma prova de vida, ela está indiretamente confirmando que Maduro não está mais no comando do país e que, portanto, essa notícia dos Estados Unidos tem grande chance de ser verdade. A gente está fazendo essa análise aqui a quente porque tudo isso acabou de acontecer, a gente pode ser atropelado pelos fatos nas próximas horas, nos próximos dias, mas o que eu tenho para dizer nesse momento é que sim, é grande a chance de que o regime de Nicolás Maduro tenha chegado ao fim na Venezuela. Não é o fim do chavismo como movimento político, porque a gente sabe que o chavismo, em qualquer cenário, vai continuar sendo uma força muito grande dentro da Venezuela. Mas o regime de Nicolás Maduro foi seriamente ferido. Tudo vai depender agora do que os militares da Venezuela, principalmente, fizerem nas próximas horas e nos próximos dias. O Maduro, nos últimos anos, ele só ficou no poder por causa da força militar. Sem isso, ele teria já capitulado, ele teria caído, e ele conseguiu construir dentro da Venezuela, dentro do regime dele, uma espécie de cadeia de responsabilidade distribuída, em que os crimes que ele cometeu, de prender opositores e também de fraudar a eleição, não foram crimes que ele cometeu sozinho, ele cometeu com o apoio de grandes setores do judiciário, das forças armadas e, obviamente, das forças políticas do país. Então, num cenário em que possa haver um julgamento de tudo o que aconteceu, muito mais gente, além do Maduro, pode ser responsabilizada. É por isso que esse núcleo duro do regime era muito unido até agora, muito unido até para não ser responsabilizado, até para fugir da cadeia, da prisão, da responsabilização aí no futuro. Pois bem, no momento em que os Estados Unidos retiram Maduro do país e bombardeiam a Venezuela, e a gente sabe que essa é uma guerra que a Venezuela não tem como vencer, né? Ela não tem como revidar os Estados Unidos, ela não tem como fazer pressão militar contra os Estados Unidos. Então, nesse momento, cria-se uma espécie de pânico dentro do regime e tudo vai depender de quem vai desertar nas próximas horas. Quanto tempo as Forças Armadas do país vão resistir? Quanto tempo os políticos aliados a Maduro, como por exemplo a vice-presidente Delcy Rodrigues, esses políticos vão continuar de fato dentro do país, simulando algum tipo de comando? Ou a gente tem que observar se a gente vai ver uma espécie de debandada, de salve-se quem puder aí, de gente pedindo asilo em embaixada, de gente fugindo do país para não ser responsabilizada. Então, a velocidade com que isso vai acontecer vai determinar o que vai ser da Venezuela nos próximos dias. É muito difícil a gente pensar nesse momento em resistência, quando Maduro não está mais lá e quando o país está sendo atacado. Porque a gente não sabe até que ponto essa união em torno do Maduro até agora era uma união de fato sincera, genuína, ou até que ponto era um apoio comprado. Porque a gente sabe que isso de fato acontecia dentro da Venezuela, tem muitos sinais de que isso acontecia, de favorecimento dos principais líderes das Forças Armadas, de favorecimento dos principais líderes políticos e também de uma espécie de compra de apoio de vários setores da sociedade ali. Eu vou falar para vocês primeiramente o que eu observei durante a eleição. A gente viu que os boletins de urna, que foram coletados tanto pela oposição quanto por observadores internacionais, eles mostraram uma clara vitória da oposição. Uma clara vitória do Edmundo Gonçalves, que é apoiado pela Maria Corina Machado, que é a principal líder opositora. O Edmundo Gonçalves teve aproximadamente 2/3 dos votos, né? O Maduro teve 1/3 dos votos. Eu não vou dizer para vocês que eu não vi gente apoiando o Maduro quando eu estive na Venezuela, porque eu vi sim. Mas a impressão que eu tenho é que eram pessoas já muito ligadas ao regime, já participando do governo e também daquelas milícias que o governo abertamente fez no país. Mas o sentimento que eu tive durante a eleição
era de que, assim, nas ruas, a grande maioria da população já não aguentava mais o regime de Maduro, queria já uma alternância de poder. E eu senti também um sentimento muito positivo de esperança, assim, das pessoas querendo que o Maduro não governasse mais o país, querendo que, enfim, tivesse uma nova chance aí, um novo governo. As pessoas não estavam nem julgando quão bom seria um governo de Edmundo Gonçalves, elas queriam um Maduro fora. Esse foi o sentimento que eu tive ao visitar a Venezuela durante as eleições. Eu vou até colocar umas imagens agora das manifestações que eu mesmo filmei quando eu estava lá. Uma viagem bastante tensa, né, porque o país estava em polvorosa ali. Mas esse foi o sentimento que eu tive, a impressão que eu tive pessoalmente, estando na Venezuela, de que havia sim um governo autoritário, de que a maioria do povo era contra esse governo, mas que parecia impossível que esse governo saísse do país justamente por causa da força militar. E agora essa força militar é colocada em xeque a partir do momento que o país é bombardeado pelos Estados Unidos e a partir do momento que o principal líder do país, né, foi retirado de lá pelo governo americano, é o que tudo indica. Então a gente fica se perguntando assim, até que ponto essa força militar agora dentro da Venezuela vai ser capaz de segurar um regime, até que ponto havia uma coesão ideológica ali para que esse regime fosse mantido, ou até que ponto era apenas ali uma convergência de interesses, de proteção mútua, enfim. Como eu disse para vocês, está tudo acontecendo agora, tudo a quente, né? Então a gente ainda vai ver se os fatos vão atropelar isso que eu estou dizendo aqui, mas eu estou dizendo para vocês o que nesse momento me parece mais razoável. Queria fazer um adendo aqui. Quando a gente fala de chavismo, a gente está falando de dois momentos muito diferentes, né? Primeiro que foi o chavismo comandado pelo próprio Chávez e depois o chavismo comandado pelo Maduro. A gente sabe que o Chávez, durante os governos dele, teve muitas medidas, no mínimo, pouco ortodoxas, mas o Chávez, ele sempre teve apoio popular ou sempre teve apoio da maioria da população. A impressão que eu tenho é que ele, de fato, ganhou as eleições que ele disputou. No caso do Maduro, não dá para dizer o mesmo, porque teve uma eleição contra o Henrique Capriles, que as pesquisas todas indicavam vitória do Capriles, e no fim deu uma vitória apertada do Maduro ali, mas a gente fica na dúvida se teve fraude, se não teve. A impressão é que sim, mas é difícil provar. Na última eleição, a fraude foi muito clara. A fraude foi muito clara. Para quem não entende como funciona o regime, ou melhor, o sistema de votação na Venezuela, eu vou explicar aqui. Eles usam urnas eletrônicas como a gente, e as urnas eletrônicas, igual acontece aqui no Brasil, elas mostram um boletim de urna, aquele extratinho que sai da urna com os votos de cada candidato. E esse boletim de urna, ele tem um QR Code, que é justamente um sistema de segurança ali para evitar que os dados sejam fraudados. Então, cada sessão eleitoral, quando fecha, publica esse boletim de urna na porta, e aí você pode ir lá, com aquele QR Code, conferir, somar cada boletim. Foi isso que a oposição fez, foi isso que organizações internacionais que estiveram lá fizeram, e foi isso que o governo não fez. O governo não apresentou esses boletins de urna para nenhum país, tanto que o Brasil não reconheceu o resultado da eleição por isso, apesar da proximidade ideológica do Lula com o Maduro, o Brasil não reconheceu o resultado da eleição na Venezuela, porque com esse sistema, com o QR Code, era muito difícil você fraudar oficialmente o resultado, né? Então, em outras palavras, as provas cabais da fraude estavam ali. A Venezuela, dá pra gente afirmar que nesse momento é governada por um presidente que não foi escolhido pelo povo, ou era governada até acontecer esse bombardeio. Então, nas próximas horas, nos próximos dias, a gente vai ter que observar, assim, com muita atenção, né? Qual vai ser o comportamento dos chefes das Forças Armadas, do comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. A gente vai ter que ver os cabeças do regime, né? Inclusive a vice-presidente da Venezuela, como eles vão se comportar, se eles vão fugir do país, se eles vão pedir asilo em embaixada, se eles vão tentar de alguma maneira se proteger e, num português bem claro, abandonar o barco. Quando um ou dois ou três líderes dessa magnitude aí fizerem isso dentro da Venezuela, isso pode ocasionar um efeito dominó, né? Porque assim, ninguém vai querer ser o último a sair para apagar a luz. Agora, se vice-presidente, se presidente do Congresso, comandantes das Forças Armadas se mostrarem unidos e firmes ali para preservar o que resta do regime do Maduro, aí pode ser um pouco mais difícil e mais imprevisível também o resultado dessa empreitada dos Estados Unidos. Porque assim, uma coisa é você bombardear, assustar, outra coisa é você
promover de fato uma mudança dentro do país. Porque a gente também não espera que os Estados Unidos, a partir de agora, façam ataques diários à Venezuela, até porque não é de interesse nem da oposição na Venezuela que a infraestrutura do país seja atacada, seja destruída. É bem diferente num cenário de guerra, como acontece entre Ucrânia e Rússia, por exemplo, em que você destruir a infraestrutura do seu inimigo ali te dá uma vantagem de guerra. Se os Estados Unidos começarem a destruir a Venezuela, isso não vai ser vantajoso nem para os próprios Estados Unidos, porque a população em algum momento pode começar a se voltar contra o país. Então a impressão que a gente tem é que o que aconteceu na madrugada desse sábado foi apenas uma tentativa de intimidação e principalmente um ato aí para capturar o Maduro. Eu, pessoalmente, não acredito numa escalada de ataques americanos contra a Venezuela a ponto de danificar toda a infraestrutura. Um receio que muita gente tem, é um receio muito válido, né? É assim, os Estados Unidos agora atacaram um país da América do Sul para mudar um regime que não lhes agradava. E não estou nem entrando no mérito aqui se esse regime era legítimo ou não. Isso deixa, sim, um precedente perigoso para a gente imaginar, assim, bom, agora a América do Sul virou um território de guerra, agora a América do Sul virou oficialmente uma espécie de quintal dos Estados Unidos, onde ele pode atacar quem ele quiser quando fizer alguma coisa que ele não goste? Essa é uma pergunta que a gente não vai conseguir responder agora. Eu acho que os cientistas políticos vão ter que se debruçar sobre esse tema aí nos próximos tempos, para a gente saber exatamente que tipo de estrago diplomático isso vai fazer na relação entre Estados Unidos e América do Sul, que tipo de ondas de choque isso vai lançar para o futuro, que tipo de influência isso pode ter nas futuras eleições, se isso vai favorecer ou não grupos políticos mais ligados ao presidente americano, se vai haver, por outro lado, uma reação contrária a isso, no sentido de que a gente não aceita intervenção. É muito difícil para a gente imaginar quais serão essas ondas de choque no futuro, nos próximos tempos, mas, na minha opinião, sim, é um precedente perigoso. Por mais que eu, pessoalmente, acredite que a Venezuela estava sob uma ditadura agora, por mais que eu, pessoalmente, acredite que as eleições foram fraudadas lá, que quem deveria estar no poder nesse momento era Edmundo Gonçalves, eu também, pessoalmente, acredito que não é uma boa a gente ver os Estados Unidos atacando um país vizinho do Brasil. Então, assim, é algo que uma coisa não exclui a outra, né? O fato de você condenar o regime do Maduro não quer dizer que você tenha que aplaudir um bombardeio americano contra a Venezuela. E para finalizar, um outro aspecto que eu vejo nesse ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, porque a gente sabe que uma guerra, um conflito desse tipo, ele sempre atrai a atenção da opinião pública. O Trump está num mau momento nos Estados Unidos, com a popularidade baixa, principalmente por motivos econômicos. Esse ano a gente sabe que tem eleição para renovar boa parte da Câmara e do Senado, então é um ano bastante estratégico para o governo Trump. E esse tipo de atitude faz com que o foco da opinião pública mude da economia, de repente, para esse campo internacional aí. Então, vem a calhar para o Trump esse ataque contra a Venezuela, porque ele consegue mostrar força dentro do país, inclusive, né, dentro dos Estados Unidos. E se ele for bem sucedido em retirar o Maduro, em instalar, talvez, a oposição no poder na Venezuela, em fazer a Venezuela se abrir de novo para o mundo, e em controlar principalmente o petróleo da Venezuela, ele pode cantar isso como uma vitória interna nos Estados Unidos, já que ele está tendo muita dificuldade, por exemplo, em mediar esse conflito aí entre Rússia e Ucrânia. Então, tem esse movimento estratégico feito pelo Trump que a gente não pode ignorar. O timing da coisa é muito importante. Então é isso, gente. Se você gostou do nosso bate-papo aqui, eu vou pedir para você seguir o meu canal, se inscrever no meu canal, porque eu estou começando agora, então cada nova inscrição para mim é muito importante. Também ative as notificações. E a gente vai falar muito sobre esse tema ainda, eu tenho a impressão, porque ele vai crescer muito nos próximos dias. Eu vou bater um papo com vocês, tanto aqui no YouTube, quanto também no meu programa que eu apresento no canal Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, de segunda a sexta. Então a gente se vê lá e a gente se vê aqui, tá bom? Um abraço para todos e vamos continuar acompanhando essa situação, porque a coisa está muito tensa.